versículo 24 ao 27. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 19, verso 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar aonde estivera diante da face do Senhor. Amém? Agora abra Jeremias no capítulo 33, versículo 3, que é o tema da nossa campanha. Qual que é a palavra que define a nossa campanha? Como que é? Oração. Jeremias no capítulo 33 e o versículo 3. Toda a igreja vai ler numa única voz, que é o tema da nossa campanha de quarta-feira. O crente que ora recebe vitória. Vamos ler? 1, 2, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Pode se assentar glorificando a Deus. Jesus está aqui, igreja. Dá um recado para a pessoa do seu lado e diz assim: irmã Érica gosta de pregar para quem é pentecostal. Então começa a dar glória aí, irmãos. O céu só desce se eu encher ele de glória. Então você vai glorificar Deus, porque nós viemos aqui numa campanha que a gente percebe o poder da oração. Nós vimos o testemunho da irmã Simar, que é um testemunho maravilhoso, irmãos. Só consegue dar valor e entender um testemunho desse quando você vê alguém desenganado para morrer e Deus entra com providência e traz de volta a vida. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viveram milagres desse jeito. E se porventura alguém não viveu milagres assim, eu quero profetizar na sua vida, que se porventura você passar por alguma situação de morte, Deus vai trazer a vida no meio da tua casa. Se você tem passado por situações de perda, o Senhor vai restaurar aqui nessa noite. Porque o poder da oração, irmãos, se tem uma das coisas que mais me chama a atenção em todos os ensinamentos de Jesus, porque Jesus gostava de estar no meio do povo, Jesus gostava de ensinar, Jesus gostava de ter seus discípulos da qual ele pudesse acompanhar, Jesus gostava de estar no meio daquelas pessoas para trazer nova vida a ela. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que Jesus, antes de todas essas coisas, ele orava. Se nós fôssemos olhar, mas ele não era o filho de Deus, ele não tinha intimidade com Deus, sim, mas ele não perdia nem um minuto de comunhão com o Pai. Na primeira oportunidade que ele tinha, ele se desligava do mundo e ia para o monte orar. Na primeira oportunidade, ele dava olé até nos discípulos para ele ter momento de intimidade com Deus. E nessa correria do mundo que nós vivemos hoje, irmãos, nós não temos priorizado oração, nós não temos priorizado momentos a sós com Deus. E eu não estou falando que você tem que parar toda a sua rotina e ficar horas na presença de Deus. Oxalá isso pudesse acontecer, mas tire um tempinho do seu tempo para orar e falar com Deus. Tira um tempinho do seu tempo para se abrir com Ele. Não existe psicólogo melhor do que o nosso Deus, que está ali pronto para ouvir todas as suas queixas, que está ali pronto para ouvir todas as suas indagações. Não existe psiquiatra melhor do que o nosso Deus, que criou a tua mente, que criou teu coração, que conhece a tua estrutura, que sabe que você é pó, que sabe que você cai, que sabe que você
aconteceu ainda, o meu Deus está lá no meu futuro. Você pode glorificar Deus por isso? E se tem uma das coisas que o inimigo das nossas almas, ele trabalha para matar, para roubar e para destruir. E eu não vou cansar de dizer isso. Eu quero que você vira como um profeta para essa pessoa do seu lado e diz: toma cuidado, porque você tem um inimigo que veio para roubar o que você tem, que veio para destruir o que você tem. Irmãos, isso aí é algo muito sério, porque às vezes nós não damos valor a quem nós somos, e nós temos permitido que os problemas tenham roubado o nosso sorriso, temos permitido que as provas roubem a nossa alegria, temos permitido que as percas levem embora aquilo que Deus fez, que você é a maior glória de toda a criação dele. E uma das armas mais poderosas que existe é a oração, porque é o único contato que a gente tem com Deus. Eu poderia dizer assim: glória a Deus, Jesus está aqui. Nós poderíamos cantar e adorar, nós poderíamos gritar e clamar ao Senhor, mas além de todas essas coisas, o Senhor quer ouvir você falando com Ele. O Senhor quer ouvir o que você tem para dizer para Ele. Érica, mas Deus conhece toda a minha vida, Deus conhece a tua história. Conhece sim, mas Ele conta com você como filho, um filho que se abre, um filho que diz: pai, eu preciso de ajuda. Se tem uma das coisas que mais agrada ao coração de um pai e de uma mãe, é quando um filho se abre para Ele e diz: eu preciso de ajuda, me ajuda nisso, me ensina a fazer isso. E isso é algo que alegra o coração do pai e da mãe desde quando o filho é pequeno, quando o filho vem correndo pela casa e diz assim: mamãe, me ensina a fazer isso. Ô papai, como é que faz isso? Da mesma maneira que o teu coração de pai e mãe se alegra em poder ensinar os teus filhos a fazer algo, o coração de Deus também se alegra, porque mostra que você depende dele, que muitas coisas que você deseja você não sabe e ele está disposto a te ensinar, que muitas vezes o caminho que você quer trilhar você não conhece ele, mas Deus conhece todo o caminho que você irá passar. E se você porventura tiver alguma dúvida: Senhor, em que caminho que eu vou trilhar? A Bíblia diz: Jesus, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer viver a verdade, você tem que estar com Jesus, você tem que orar a Jesus. Se você quer viver um futuro de paz, você precisa orar e viver com o Senhor Jesus. Quando você olha para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que você mais vê são respostas de oração, são respostas de mãe que não podia ter filho e que dentro de pouco tempo o Senhor fez a madre dela gerar. Isso prova o quê? O seu corpo pode não te ouvir, o seu corpo pode não fazer a rotina normal que outro organismo faria, mas o Deus que te criou, Ele abre a sua madre. O Deus que te fez, Ele conserta coisas erradas. O Deus que te criou coloca as coisas fora do lugar, no lugar. Quantas mulheres na Bíblia não podiam gerar, mas através do ventre delas, elas geraram filhos. Nós somos descendentes de Abraão porque um dia Deus tocou na madre daquela mulher e se cumpriu a profecia que Deus disse: tu serás pai de multidão. Nós, por sermos uma multidão que adora e serve a Deus, nós viemos de algo improvável, um útero de alguém que já era velho, de alguém que ninguém dava nada para ela, mas que Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração de Ana, que estava num desespero, que queria salvar o casamento. Deus ouviu a oração de Ana e concedeu o desejo do coração daquela mulher, porque um filho dentro do casamento dela ia fazer o casamento dela ficar firme. Eu não sei qual é o pedido da sua oração a Deus para o teu casamento, mas assim como Ele ouviu a oração de Ana, Ele também vai ouvir a sua oração. Se você entregar o teu coração verdadeiramente ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso
chegou e disse: Senhor, eu preciso, eu dependo disso para continuar. E Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de Elias, quando estava diante dos teus inimigos, de todos os profetas de Baal. Ele falou: Senhor, se tu és Deus, que caia fogo do céu. Você é profeta de Deus, irmão, Senhor, que tem que cair fogo do céu. Tem hora que o Senhor tem que tomar providência contra os nossos inimigos. Tem hora, a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus é aquele que eleva, mas também é aquele que abate. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Você tem que entender algo: você é escolhido pelo Senhor. E se você orar e buscar o Senhor, não tem inimigo que fique de pé. Não tem plano malicioso contra a tua vida que possa prosperar, porque Deus escuta a oração. Nós vemos na Bíblia a oração de muitas pessoas. Oração de Estevão, que estava para morrer e nem pensou em si. Ele falou: Senhor, perdoa o pecado. Quantas vezes nós precisamos orar porque nós vivemos com pessoas pecadoras? Quantas vezes nós precisamos pedir perdão a Deus porque nós convivemos com gente que só faz coisas erradas? E o Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu escuto a sua oração. Irmã Érica, mas não é para mim. É lá em casa, é lá no meu trabalho, é no meio dos meus amigos. O Senhor está dizendo: ore por eles, porque eu perdoo o pecado dos teus amigos, eu perdoo o pecado da tua descendência. Ore ao Senhor, não desista de orar. Irmãos, não dá nem para eu falar todas as orações da Bíblia, porque nós sabemos que o Senhor responde todas as orações. Eu quero deixar somente uma palavra bem breve para o teu coração, aonde eu li Gênesis no capítulo 19 sobre Sodoma e Gomorra. É uma pregação muito extensa, que não vamos entrar em todos os detalhes hoje, mas para você entender como que Deus escuta a oração. Em Jó, o Senhor vai dizer assim, que antes de acontecer algo com qualquer um de nós, o Senhor avisa 2 ou 3 vezes. Mas no livro de Jó também diz que o homem não se atenta para isso. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: Deus já te avisou. E a gente não presta atenção aos sinais. A gente não presta atenção em tudo aquilo que Deus já falou com a gente. E Deus avisou a Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque aquele povo só pensa em fazer coisas erradas. E como todos os irmãos, a maioria de vocês conhece a história de Abraão e Ló, que eram 2 primos que nem se combinavam muito. Nem exatamente só por ele, mas pelos seus empregados, pelos negócios, porque tem gente que é da mesma família, irmãos, mas você tem que um ficar lá e o outro ficar cá. Você pode dar glória a Deus por isso? E vocês vão viver em paz? Tem pessoas que não servem para estar no nosso círculo social. Tem gente que não serve para ir comer na nossa mesa domingo, porque em vez de ser paz, tem guerra. E a Bíblia diz que Deus nos chamou para alegria, Deus nos chamou para paz, Deus nos chamou para prosperidade, Deus nos chamou para mudar a vida de alguém, e não para ser treva na vida de alguém. E quando o Senhor diz para Abraão e Ló: vocês vão resolver a situação, Abraão e Ló decidiram: eu vou para cá e você vai para lá. E foram felizes para sempre. Porque na Bíblia tem felizes para sempre, desde quando a gente tome as decisões certas. Porque se nós não tomarmos as decisões certas, nós vivemos em trevas para sempre. Nós vivemos em agonia para sempre. Nós vivemos em turbulência para sempre. Até que abra os nossos olhos e nós reconhecemos que erramos, que falhamos, e aí começamos novamente. E o Espírito de Deus está dizendo: há sempre uma chance de você recomeçar. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando o Senhor avisou Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, o
coração de Abraão ficou triste, sabe por quê? Porque o primo estava lá. Aí eu pergunto para você, como está seu coração? Quando você percebe que a desgraça, que as coisas ruins têm acontecido com alguém da sua família, como que está seu coração? Essa semana eu falava com alguém sobre o Rio Grande do Sul e ela diz, ainda bem que é lá. Já pensou se fosse aqui? Meu coração doeu, porque não é ainda bem que é lá e não é aqui, irmãos. Eles são irmãos. São pessoas carentes que precisam da graça e da misericórdia de Deus. Às vezes a fatalidade chega na vida de alguém e fala, melhor na dela do que na minha. Não é melhor na vida de ninguém. O que a gente precisa é orar. A gente não pode perder a compaixão. A gente não pode perder o amor pelo próximo. Eu posso não gostar de você, você não gostar de mim, não conviver com você, mas nós vamos morar no mesmo céu. Ou nós vamos tirar para o ímpar para ir para o inferno ou para o céu. Como é que vamos fazer? Nosso coração de cristão tem que vir acima dos meus gostos. O meu coração de cristão tem que vir acima se eu gosto de você ou não. O meu coração de cristão tem que ser acima de todas as coisas, porque é um dos mandamentos que a Bíblia diz, você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo mandamento, que é o maior deles, diz assim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando eu diz melhor com você do que comigo, eu não estou amando você, eu estou dizendo melhor eu sei e você com. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite, se preocupe com a dor do outro, porque às vezes essa dor um dia vai chegar na tua casa, essa perda um dia vai chegar na tua casa, e nós como cristão não temos que comparar ou medir nada, nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que entregar os mais necessitados. E Abraão disse, Senhor Deus, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra e meu primo está lá. E eu conheço que o meu primo é íntegro ao Senhor, porque ele serve ao Senhor. Irmãos, é tão bom a gente reconhecer quando alguém serve a Deus. É tão bom a gente saber, nossa, lá tem um irmão. É tão bom saber que alguém crê em Deus. É tão bom saber que alguém acredita nas orações. Irmãos, todos aqui cremos em Deus, senão não estaríamos sentados aqui. Independente da igreja, religião, cidade que você mora, você crê em Deus porque você veio na casa de Deus. Só que todos nós temos um salário diferente aqui. Todos nós temos uma conta bancária diferente. Todo mundo tem um status que diz solteiro, casado, viúvo, divorciado, na pista, como diz o mundo aí. Cada um de nós temos uma vida diferente uma das outras. Mas nós todos precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos um dia chegar diante de Deus e nos apresentarmos na presença dele. E Deus virou para Abraão e disse assim, Abraão, se tiver justo lá, eu não destruirei esses justos. E Abraão orou ao Senhor e confiou em Deus. Porque se tem uma coisa que eu e você precisamos saber, que nós devemos confiar em Deus. Todos nós sabemos que dias difíceis virão, sim ou não? Mas seu coração está alegre e confiando, porque a Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor, o seu jugo é suave. Aquele que serve ao Senhor, o seu fardo é leve. O mundo está em crise, mas o céu não está. A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus, e que nós somos considerados como palmeira. Quando alguém diz, esse vai cair, nós levanta mais firme do que nunca. Quando alguém diz, essa pessoa não vai conseguir, que você olha, ela está mais forte do que nunca. A Bíblia diz ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor é aquele que dá força ao cansado. A Bíblia diz que o Senhor levanta aquele que não tem nenhum vigor. Aí às vezes você vai dizer, irmã Érica, eu estou aqui só pela graça. É pela graça mesmo, porque Ele renova as tuas forças nessa noite. Ele tem dado vigor ao teu corpo, que muitas vezes não tem ânimo de levantar da cama, de muitas vezes de dizer, eu ainda creio em Deus. O Senhor está dizendo, você não deixou de crer em mim, é porque as lutas vieram sobre a sua vida, e você permitiu que a brecha entrasse. Aí você tem sido um soldado que muitas vezes tem sofrido cicatrizes de guerra.
Irmãos, Sodoma e Gomorra estavam numa dificuldade tão grande que quando Deus enviou um anjo do céu para falar com Ló, aquele povo carnal desejou ter relação sexual com os anjos. É muito sério. E você acha que isso aconteceu só em Sodoma e Gomorra? Tem gente que não se preocupa com o que você crê. Tem gente que não respeita a sua fé. Tem gente que não acredita no que você acredita. Nós vivemos em dias maus. E quando o anjo do Senhor avisou a Ló, a sua esposa e as suas filhas, eles prontamente obedeceram. E Deus falou: meu filho, vocês vão sair desse lugar. Sabe por quê? Esse lugar não te cabe mais. E a ordem do Senhor para Ló e sua família era sair de Sodoma e Gomorra e nem olhar para trás. Deus tem cuidado de você. Deus tem tirado você de Sodoma e Gomorra. Você crê isso? Quantos amigos você perdeu? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e fala para ela lembrar quantas coisas você perdeu para estar aqui hoje. Lembra, irmão? Sabe, o amigo do tereré, o amigo do futebol, o amigo da pescada, a amiga das viagens. Sabe aquela casa que você curtia aí, que você falava: eu para a vida inteira vou neste lugar. E hoje aonde está? Você pode glorificar Deus que Deus te tirou de Sodoma e Gomorra porque Ele tem algo novo para a tua vida. Deus quer construir você uma história livre do pecado, livre do passado, livre das coisas ruins. E tem ambientes que Deus usa a minha vida para mudar o ambiente, assim como Deus já usou você para mudar o ambiente de muita gente. Deus já te levou para ambientes de trabalho que antes era só prova e hoje é bênção. Deus já colocou um monte de amigos do seu lado que antes era vida louca, que antes só fazia coisas erradas, e que Deus mudou a vida dele por intermédio de você. Mas o Espírito de Deus está dizendo aqui: nem todos os lugares serão mudados por você. Tem lugares que as pessoas não querem mudança, tem lugares que as pessoas não querem mudança, não quer mudar de vida, não quer crescer, não quer mudança. E Deus está dizendo: então estou te tirando de lá. Estou te tirando de lá. Deus tirou Ló daquele lugar, sabe por quê? Porque Deus não vai obrigar ninguém a nada. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça se chama Espírito Santo. Nós todos conhecemos o que é certo, nós todos conhecemos os mandamentos. Você pratica se você quiser, Deus não irá te obrigar. Mas a palavra do Senhor diz assim: porém por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, porque às vezes os nossos amigos querem só a nossa derrota. Às vezes entramos num relacionamento e aí o amigo vai dizer: é mais um, esse não vai dar certo, porque essa pessoa é isso, porque aquela pessoa é aquilo. Não escute a voz do inimigo. Por isso que Deus tem tirado você de perto de amigos, porque com esses amigos do lado você não vai casar nunca, com esses companheiros do lado você não vai crescer financeiramente nunca, com essa pessoa que vive na sua roda ali de escarnecedores, jamais você vai avançar e alcançar a promessa de Deus da tua vida. Porque a hora que você tenta se reerguer, a pessoa só vem com pessimismo. Quando você diz assim: eu vou mudar, ela diz: vai quebrar a cara. Eu sou seu amigo, por isso que eu estou te avisando, irmãos. Nós somos amigos e muitas vezes avisamos os nossos amigos do que nós pensamos. Mas a Bíblia diz que Deus é que sabe o que Ele tem para a tua vida. É Deus que sabe o teu futuro, é Deus que sabe os teus planos. E eu vou dizer uma coisa para você: não tem nada que uma oração não pode mudar. Você crê nisso? Você crê nisso? Que por mais que as pessoas pensem, as pessoas julguem, as pessoas aconselhem, o que Deus tem para a sua vida, ninguém pode meter o pitaco nisso. Ainda mais se você orar e crer, entregar ao Senhor. E Deus mandou Ló vir. A mulher de Ló resolveu olhar para trás e virou em estátua de sal. Você sabe por que sua vida está parada? Porque você tem olhado para o passado ainda. Sabe por que você
conseguiu alcançar a sua bênção? Porque você está olhando para aquilo do passado, porque você está olhando para os nãos que você levou, porque você está olhando para as coisas boas que você perdeu, porque você não conseguiu alcançar, por isso que sua vida está parada. E se você continuar olhando para trás, nunca mais você vai seguir para frente, você vai virar estátua. Você já está paralisado. Aqui dentro tem sonhos, na sua mente tem desejos, existem promessas, mas como você vive só para o passado, você não tem chance de avançar. E o Espírito de Deus está dizendo: abra teus olhos, porque eu tenho um futuro de paz para você, e depende de atitude sua. Parar de olhar para o passado e fazer o que Deus te propôs para fazer, porque aquilo que é teu ninguém toma. O pecado das pessoas não irão te atingir se você seguir o alvo. Ainda mais que a palavra do Senhor diz aqui nessa noite: clama a mim e eu responder-te-ei. O Senhor está dizendo aqui: seja qual for a sua oração, o céu vai se mover a teu favor. Seja qual for o desejo do teu coração, se você clamar ao Senhor, as suas orações serão resolvidas. E um dos versículos que mais me chama a atenção é aquele que diz: e se o meu povo? Esse versículo diz: e se? Sabe por que Jesus está dizendo isso? E se? Porque quem dera todas as pessoas pudessem fazer. Quem dera você pudesse entender o que esse versículo diz: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Todos nós invocamos ao nome do Senhor, sim ou não? Orar. Sabe o que a palavra está dizendo? Tem um monte de gente que me serve, que me diz Senhor, mas não ora a mim. Muita gente que diz que confia em mim, mas não me pede. E esse versículo vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então o que acontece com ele? Diz para o irmão do lado, ele vai te ouvir. Dos céus, perdoarei os seus pecados. Irmão, se tem uma coisa que Deus faz quando escuta a oração, Ele limpa a nossa alma. Quando Ele escuta a nossa oração, para o milagre acontecer, se existir algo errado aqui dentro, Ele tira. Se existir depressão, sai. Se tiver enfermidade, sai. Se tem uma coisa, quando Deus escuta a oração, Ele faz o negócio completo. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A bênção não é só sua, a bênção é do vizinho aí do lado, a bênção é do seu parente que está do outro lado, a bênção é dos seus netos que irão nascer, a bênção é dos seus filhos que ainda nem servem a Deus. O Senhor está dizendo que se você orar, se você buscar a face do Senhor, Ele vai ouvir lá do céu, vai perdoar seus pecados, vai sarar sua terra e sua vida será de vitória. É só para quem ora, não é para quem quer, é para quem ora, para quem busca, é a palavra do Senhor. E o versículo de 27, que diz que nesse momento, depois de todo esse acontecimento aqui, Abraão voltou para o lugar de onde ele tinha ouvido Deus falar com ele, quando Deus avisou que Sodoma e Gomorra pegaria fogo. E Abraão viu o livramento que Deus deu para a sua família. Não estava nos planos de Deus a mulher de Ló ficar para trás. Por isso que nós precisamos vigiar. Porque por causa do nosso passado, por causa dos nossos orgulhos, por causa das coisas que nós não queremos perder, você fica estacionado.
parado. Por causa de todos os seus sofrimentos, você não decide começar de novo. Por causa das perdas, você não decide mais investir de novo. E o Espírito de Deus está dizendo: você não escute se vai chover. Você não escute se vai vir seca. Você não escute o que as pessoas têm que dizer. Escute o que o Senhor tem para te entregar. E Ele vai entregar as suas orações. Esses dias, para eu finalizar lá no meu trabalho, eu falei: Senhor, eu comecei, porque esse monte de funcionário o Senhor mandou para mim. Um funcionário meio complicado, né? Mas eu entendi que é dos complicados que Deus gosta. E uma dica: Deus põe complicado com gente complicada. Eu sou difícil. Aí eu entendi que se eu fosse fácil, só teria gente fácil perto de mim. Como eu sou uma pessoa difícil, eu vivo rodeado de gente difícil. Então vocês observam quem está sempre perto de mim. Irmãos, e aí eu questionei o Senhor: mas por que esse monte de gente? E o Espírito Santo de Deus, eu andando para bater ponto, um dia o Espírito Santo de Deus falou para mim: eu vou responder a sua pergunta. Você fez a oração de Jabes e eu te ouvi. Eu pensei: como que é a oração de Jabes mesmo que eu orei? Vocês conhecem a oração de Jabes? Que o Senhor me abençoe, que esteja comigo a tua mão, que o Senhor me alargue todas as fronteiras e que o Senhor me livre de todo mal. Aí eu pensei: ô glória, Senhor, eu orei. Onde entra o povo mesmo? Uai, você não pediu para eu alargar fronteiras? Você não pediu para o seu espaço ser maior? Você não pediu para a sua casa ser maior? Você não pediu para você ter um ambiente maior? Para ter um ambiente maior tem que ter gente também. Eu alarguei suas fronteiras. Falei: tá bom, estou parando de orar. A oração de Jabes. Mas, irmãos, o Senhor escuta todas as tuas orações. E aí depois eu brinquei: não, eu vou continuar orando, porque eu quero continuar crescendo. Eu preciso da bênção do Senhor na minha vida. Então, aquilo que você ora, o Senhor jamais esquece. Confie que todas as suas orações terão respostas. Porque você tem orado e entregado ao Senhor. Então você vai se colocar de pé agora e vai orar ao Senhor o desejo do seu coração aqui nessa noite, nesta campanha. Uma campanha de oração. Eu não sei o que você veio buscar. Você crê que o Senhor Jesus vai ouvir sua oração agora? Então feche os teus olhos e fala: Senhor, hoje eu vim buscar isso, eu preciso disso. Sabe por quê? Porque nós precisamos atrair o Senhor para a gente. Nós precisamos atrair a presença dEle para o desejo do nosso coração. Então começa a orar aí. Começa a orar ao Senhor. Começa a buscar ao Senhor. Começa a orar ao Senhor. Pai, Senhor Jesus, os teus anjos estão aqui na igreja. Vai lá no último banco, Espírito Santo. Vem passeando pela tua igreja agora. Olha cada coração dessa mãe, desse pai, dessa mulher, desse filho, dessa sogra, dessa nora, desse obreiro, desse líder, desse pastor, desse evangelista, desse presbítero, desta criança, Pai. Eu não sei o que eles precisam do Senhor aqui nessa noite, mas essa campanha que o Senhor colocou na vida do pastor, dizendo que clama a mim e responder-te-ei. Assim como o Senhor tem ouvido todas as minhas orações, eu busco ao Senhor agora, para que o Senhor continue ouvindo a oração da tua igreja, que eles tenham resposta, que eles não vivam no passado, que eles saiam do lugar que está prendendo eles, esse lugar que tem levado
lugar que tem prendido essa pessoa, Pai, para não ser feliz. Pai, em nome do Senhor, eu declaro aqui nesta noite que a oração será respondida, que o Senhor vai entrar nesta família. Pai, em nome do Senhor, eu declaro. Oh, Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós temos medo de não viver. Muitas vezes não temos medo de viver os teus planos. Muitas vezes não temos coragem nem de falar o que desejamos. Mas em nome do Senhor eu declaro aqui nessa noite orações respondidas. Eu declaro aqui nessa que essa pessoa não vai voltar para a pornografia. Essa pessoa não vai voltar para o adultério. Essa pessoa não vai voltar para a miséria. Essa pessoa não vai voltar para as drogas. Essa pessoa não vai voltar para o vício. Essa pessoa não vai voltar, Senhor Jesus, para a depressão. Porque um dia o Senhor encontrou essa pessoa em nome de Jesus. Louve ao Senhor comigo. Eu poderia estar. Vamos louvar o Senhor comigo? Eu poderia